galera, eu por aqui com mais um episódio do Eu Por Aqui Podcast. E hoje temos como convidado Lucas Fernando. Ele fez engenharia na UFCG, engenharia elétrica, e iniciou sua carreira como engenheiro de software para robótica em São Paulo. E há menos de um ano se mudou para Oxford, na Inglaterra, e começou uma nova carreira internacional. Um caminho diferente dos nossos outros convidados que tiveram o primeiro contato enquanto estudante e decidiram ficar. Lucas veio sem nenhum vínculo e adquiriu seu visto através do trabalho, sendo toda a contratação feita do Brasil. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com você. E é muito legal poder compartilhar um pouco das ideias da gente, o que a gente tem de história. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Muito obrigado. E para quem não sabe, além de amigo e fazer o mesmo curso que eu na mesma universidade, Lucas também é meu sócio. A gente está trazendo aqui hoje, pela primeira vez, a marca DLM Control, automação e sonorização. Para vocês que querem um som de qualidade, querem uma casa mais sofisticada, uma casa que tem uma melhor comodidade, a gente está trazendo para Campina Grande, inicialmente, mas a proposta da gente é abranger tanto para a Paraíba quanto para o Rio Grande do Norte. A gente tem uma empresa de automação residencial, na qual vai melhorar a sua vida e transformar o seu lar num lugar mais aconchegante possível. E eu espero que vocês sigam a gente aqui. Estamos no Instagram também, estamos no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem o sino das notificações para o YouTube entender que esse conteúdo faz parte da vida de vocês e que vocês gostam bastante. E Lucas é meu sócio da empresa, né? Exatamente. Tenho muito orgulho aqui. O cara que foi meu monitor de TP, de técnicas de programação. Me tornou meu amigo também, de tanto eu encher o saco dele nas monitorias. Acabou que a gente teve essa amizade. E hoje a gente está aqui, na Europa, vivendo... Acho que lá no início a gente nunca imaginou que a gente estaria aqui hoje, ou pelo menos eu não imaginava que a vida ia dar esse rumo. E me sinto muito à vontade e feliz da gente estar compartilhando aqui hoje para o pessoal um pouco da nossa experiência. Não, muito bom estar aqui para compartilhar. Em primeiro lugar, a DLM aí, quem quiser qualquer coisa, entre em contato com o Matheus, ele vai repassar para mim, setor de vendas, a DLM. É isso aí. E, além disso, depois de todos esses anos, a gente compartilhando aí história, a gente estava lembrando ontem mesmo que Matheus, eu levei ele para uma roda de amigos íntima minha, 6, 7 anos atrás. Sim. E aí, do nada, a gente está junto aqui, anos depois, sendo sócio na empresa. Tudo isso numa história que começou eu sendo seu monitor 8 anos atrás, né, cara? Sim. Então, assim, é muito bonito as voltas que a vida dá. Com certeza. E aí a gente consegue ver que realmente os amigos que a gente fez muito tempo atrás, eles estão aqui do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. E a proposta de hoje, como o Lucas veio... foi para Oxford, né? Nossa primeira vez que a gente tem alguém aqui que mora em Oxford ou mora na Inglaterra. A gente vai tentar entender um pouco como o Lucas fez para vir para cá. Entender um pouco, porque Lucas, diferente das outras pessoas que vieram para cá, que fizeram a graduação, que estudaram aqui antes de entrar no mercado de trabalho, o Lucas já veio direto. Então, bora entender um pouco como foi essa base dele, para capacitar ele o suficiente para o mercado do exterior ver ele como uma excelente proposta para estar fazendo investimentos, né? Porque, querendo ou não, nós engenheiros aqui somos investimentos para eles. E eu acho muito, muito legal a gente entender todo esse processo. A gente vai entender também como foi o processo de visto para Lucas, que foi um visto de trabalho, e entender como é a vida dele e como foi essas mudanças. E, inicialmente, eu queria já que tu explicasse assim, de uma forma mais direta. Assim, como eu falei aqui, você é engenheiro de software para robótica, mas o que é isso? Eu queria que você tente olhar para mim como uma pessoa que leiga, que não entende nada. Então, eu quero que, para o pessoal lá do Brasil, ou quem esteja assistindo esse vídeo, que esteja um pouco assim, que goste da sua área, do que você faz. E eu queria que você explicasse para eles assim, exatamente o que você trabalha hoje, o que é o engenheiro de software para robótica. Isso é bem interessante porque, ao longo da minha história, eu sempre dei diferentes explicações para essas perguntas. Dependendo da pessoa que me pergunta, eu dou uma resposta totalmente diferente. E aí, eu acho que a resposta mais simples, realmente, é que, no meu dia a dia, o que eu faço é realmente software. A palavra descreve muito bem. Sim. A minha tarefa primária é a produção de software. Em alguns momentos, a gente se desdobra para testar, mas é tudo focado no contexto de agentes autônomos. Tá. Então, eu trabalhei em 2 empresas, assim, de maneira mais séria. A primeira empresa era uma empresa de empilhadeiras autônomas para ambientes de logística interna. Então, essas empilhadeiras, eu era a pessoa, junto com um time de software,
que ia desenvolver o software que ia agir como a mente da empilhadeira. Tá. A gente... Empilhadeira que tu diz é que nas fábricas ou em grandes mercados são aquelas que pegam o produto e encaixam assim nas Exatamente. prateleiras, né? Exatamente. Sim, pode continuar. Pega justamente o que a gente chama de pallet, que Isso. é aquela base de madeira. Ele vai... E aí é onde você começa a ver que é uma tarefa mecânica, é uma tarefa repetitiva, que é a pessoa, o operador de empilhadeira, ele olha para aquele pallet, aquela estrutura, tudo que ele precisa fazer é observar a posição dela, se encaixar naquele pallet, pegar ele do chão e levar ele para algum canto. Sim. Isso é uma tarefa facilmente automatizável, é uma coisa que é repetitiva para o ser humano e que para uma máquina também vai ser repetitiva no mesmo procedimento. Ok. E aí a minha profissão ela se encontra no momento de encontrar as tarefas repetitivas que estão no mercado de trabalho hoje e conseguir reforçar o mercado com essas máquinas que conseguem executar a mesma atividade. Perfeito. A primeira empresa foi de empilhadeiras autônomas. Eu trabalhava com software lá da mesma maneira como eu trabalho hoje com software para caminhões autônomos para logística interna também. Perfeito. Muito obrigado, man. E aí eu queria que tu me explicasse, cara, de onde surgiu essa proposta de ir para Oxford? Eu queria, assim, qual foi, assim, o meio, onde foi que tu encontrou? Porque muitas vezes a gente vê, assim, muitas pessoas encontrando alguns posts no LinkedIn ou em outros sites, assim, mas eu queria entender onde você encontrou essa proposta de trabalho. Sim, é uma pergunta legal porque, como eu falei, de trabalho, realmente, digamos assim, como no termo da gente, carteira assinada. Sim. De carteira assinada eu tive duas. Tá. Uma aqui, outra lá. Ok. Tive outros trabalhos, são outras questões, mas esses dois trabalhos realmente sérios que eu tive, eles foram os dois no mesmo canto, exatamente no mesmo canto, que é um fórum de robótica para uma ferramenta específica do mundo da robótica, que é o ROS. O Royce. Robotic Operating System, sistema operacional para robô. E aí, nesse fórum, tem uma seção só de trabalhos. E, além da seção de trabalhos, também tem outras sessões que é para você interagir com o pessoal em temáticas técnicas. Tá. Eu já interagia bastante lá, então algumas pessoas me conheciam desse fórum. Um dos rapazes que estava por lá, que veio a ser meu gestor hoje em dia, a gente já interagia fazia um tempo, é o Sander. Sander é um holandês que trabalha na mesma empresa que eu, lá em Oxford. E eu tinha tirado algumas dúvidas com ele, especificamente sobre o sistema de deploy que eles usam na empresa. Ele publicou lá no fórum da gente, na empresa da gente a gente está usando o sistema de deploy dessa maneira. E aí, quando eu conversei com ele, ele foi muito receptivo, tirou minha dúvida, comentou um pouco mais sobre como a gente fazia as coisas lá na Automni, em São Paulo. Ok. E aí, depois disso aí, o que a gente conseguiu foi... Ele publicou uma vaga de trabalho no próprio fórum. Eu falei com ele no privado. Claro. E aí ele falou, cara, se aplica aí que eu acho que o seu perfil dá muito certo. E aí foi realmente o que aconteceu. Eu apliquei, passei por todo o processo seletivo, como de qualquer empresa normal, principalmente focado em software, porque teve a fase de entrevista normal, duas fases de entrevista. Uma com RH, Ok. aí testes psicológicos nesse meio tempo, psicológicos e de aptidões matemáticas. Depois disso, eu passei pela entrevista técnica com o meu gestor e com a equipe dele. Ele trouxe mais 2 engenheiros. E, após essa parte, eu fiz um teste técnico. Isso é bem comum no mundo da programação, no mundo do software, da engenharia de software, que aí você vai fazer um teste técnico prático na hora. Eles me deram um desafio que era para eu fazer um robô pronto, em simulação, já estava tudo prontinho. Eu gerar uma trajetória de um clotoide para ele e fazer o robô seguir essa trajetória de clotoide. E aí, na hora eu não sabia o que era um clotoide. Eu já ia te perguntar, Java. Então, é um formato específico que tem uma equação que descreve o clotoide. Eu tive que descobrir como é que é a equação do clotoide e implementar aquilo ali na hora. Entendi. E aí, esse foi o meu teste técnico na hora. Esse foi o teu teste técnico, né? Sim. E esse CV que você falou que enviou para eles, como é que tu fez para preparar o teu CV? Tu pegou algum layout já pronto ou tu já vinha há muito tempo assim arquitetando teu CV com todas as experiências que você tinha? Como foi esse CV para enviar para fora do país? Esse CV, eu já vinha preparando ele há muito tempo, exatamente no mesmo formato, no mesmo layout. Foi o mesmo que eu utilizei na minha primeira aplicação em São Paulo e fui complementando ele ao longo do tempo, com certeza. Corrigindo coisas. Um negócio muito legal
é que eu fiz outras entrevistas para o exterior antes. Tá. E aí, a empresa anterior, que inclusive é uma competidora da minha empresa atual, foi a primeira que eu fiz a entrevista, o rapaz que me entrevistou, ele me deu muitas dicas sobre o meu CV. Te deu um feedback, assim, Me né? deu um feedback, ele falou algumas coisas que eu precisava ajeitar, coisas que eu precisava ajeitar na minha conduta de entrevista. E aí é onde você vê que o pessoal, assim, eles podem ser frios, como a gente tem essa impressão algumas vezes, mas eles também são pessoas que querem um bem geral. Eles também estão ali para ajudar no geral. Entendi, entendi. E tu tem alguma dica, assim, por exemplo, até mesmo com base nesses feedbacks, assim, do que você lembra? Ah, poxa, para você que está procurando mandar seu currículo para o exterior, evita, por exemplo, contextualizar tanto, ou então é bom contextualizar tanto, ou tipo assim, as informações são sempre voltadas exatamente para o posto de trabalho, ou você coloca mesmo todas as suas experiências? Como foi assim que você pode dar uma dica assim pro pessoal? Bem legal isso aí, porque assim, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, isso aí eu tive que aprender de realmente levar feedback, conversar com muita gente até chegar numa conclusão bem séria quanto a isso, é que diferente de muitos postos de trabalho, quanto mais específico é o seu posto de trabalho, maior o seu CV tem que ser. Tá. Eles vão receber menos aplicações. Então eles não precisam. Tem muita gente que dá a dica do CV de uma folha. Você tem lá o seu currículo, ele vai ter só uma folha para a pessoa bater o olho de primeira e já pegar todas as informações de você de uma vez só. Para cargos técnicos, quanto mais específicos eles forem, isso é dica que recrutador me deu, todo mundo que trabalha com robótica em específico me deu. É um cargo técnico muito específico, eu preciso entender mais de você. Tá. E eu não vou ter centenas de aplicações, porque não existem centenas de engenheiros de robótica dispostos a trabalharem ali num determinado cargo. Ele precisa de vários detalhes para conseguir selecionar quem é que ele consegue, que ele vai querer entrevistar. E aí, a primeira dica é extenso. Segunda dica é formato e beleza, realmente. Eu acho que simplicidade. O pessoal tenta complicar demais. Eles não gostam nem de foto no CV. Tá. Na Inglaterra, é praticamente proibido você colocar foto no CV para não Aqui ter... já é o inverso, por exemplo. Certo. Mandaram eu colocar pro meu. Certo, É certo. engraçado a gente ver essas diferenças, né? É, Até bastante. próximo, mas mesmo assim eles falaram que era importante eu colocar. Pois é, isso é engraçado. Eu também sou contra, tá? Só pra você saber. Eu acho que a gente não deve contratar ninguém por conta do visual, né? A gente tem que Sim, contratar apenas pelo que qualifica a pessoa. sim, sim. E aí, na hora da entrevista, a gente vai ver o visual, né? Não Com que tu seja certeza. totalmente. Você não consegue descartar visual em nenhum ponto da vida. Exatamente, É difícil isso aí. exatamente. Pois beleza, entendi, man. Então, o que é que você acha, assim, que é a base que você criou antes para mandar esse... O que você pode apontar? Cara, a minha experiência em São Paulo, que você falou, foi muito importante, assim, para eu conseguir chegar aqui hoje onde eu cheguei. Então, qual importante foi para ti começar dessa carreira, sair de Campina Grande, se formou, ir para São Paulo? Qual foi o peso disso para você para vir para aqui para fora hoje? Certo. Eu sou suspeito de falar. Tá. Eu sempre vou começar essa história contando da UFCG. Eu nunca vou começar essa história contando de São De São Paulo, Paulo. ou de qualquer outra das minhas experiências que eu tive nesse meio tempo. Sempre vai ser o contexto da UFCG no laboratório do E-Robótica, e que não precisa ser o UFCG em específico, mas eu acho que quando você busca uma carreira num ramo técnico específico dessa maneira, você precisa ter um background acadêmico muito forte. Tá. Você precisa ter a teoria bem consolidada, você precisa ter os fundamentos e também a cultura acadêmica bem consolidada. Isso tudo para mim começou no UFCG, Matheus. Assim, a gente tinha um laboratório da robótica, uma boa comunidade científica que estava se formando ali na época em que eu comecei. E aí estava, na época, com 4 pessoas de pós-graduação, 5 pessoas de pós-graduação. Um deles era um doutorando argentino. A interação internacional já começou na robótica ali. Entendi. E aí, esse doutorando argentino, muito legal, me ensinou muita coisa. Felipe, valeu, Felipe. Felipe me deu uma força muito grande. Ele era mestrando quando eu comecei e quando eu terminei a minha graduação, ele estava fazendo doutorado. Ok. E foi uma pessoa que me incentivou bastante a continuar na carreira da robótica em vários momentos. Ali eu peguei background acadêmico. Ok. Eu fui para a Autonomy por causa desse background acadêmico em São Paulo. Eles não teriam me aceitado ali se eu já não tivesse alguma base.
E aí eu comecei a pegar a prática da minha profissão de hoje, de engenheiro de software para robótica, na Automni, que foi realmente essencial para mim ao longo dos quase 3 anos que eu passei lá. Eu consegui entender como é realmente tirar um produto do papel, uma ideia do papel, uma funcionalidade do produto do papel e levar ele para um mundo real, não só fazendo assim a base dele, Ok. como fazendo ele funcionar de verdade, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso aí foi o que a Automni me deu de presente, assim, foi aprende a fazer um produto, Ok. aprende a realmente fazer as coisas funcionarem. E aí, quando eu passei a ideia de que eu tinha essa experiência, de que eu realmente tinha visto um produto crescer de 20 falhas por dia até uma falha por semana, que eu consegui ver tudo isso aí de perto, a empresa que me contratou hoje em dia viu muito valor nisso. Eles viram que era uma pessoa que podia levar o produto dele, ajudar, fazer parte, eu não especificamente, mas fazer parte do time, que ia levar o produto deles de 20 falhas por dia até o momento de uma falha por semana. Ok. E aí, eu acho que foi exatamente esse ponto em que eu consegui convencer num processo de entrevista, consegui convencer de que a minha experiência ela foi muito válida e importante, que a minha experiência acadêmica foi muito válida e importante. Eu acho que é tudo um conjunto. Tudo um conjunto, né? E tu falou do e-robótica aí, como eu sei o que é de fato, eu sei que existe em outras universidades, explica pra galera um pouco o que é o e-robótica. Com certeza, com certeza. Dentro da estrutura da UFCG, isoladamente em engenharia elétrica, a gente tem ali um conjunto de laboratórios que não são destinados ao ensino, eles são destinados à pesquisa. E aí, dentro desse conjunto dos laboratórios de pesquisa, a gente tem a robótica. A robótica é a divisão, o laboratório da UFCG dedicado 100% para sistemas autônomos. Então, é onde você vai ter um ambiente de pesquisa focado principalmente na pós-graduação, para ser sincero. Na época que eu saí de lá, devia estar com 6 pós-graduandos. E esse pessoal, eles começaram a fazer a base para poder atender a graduação. Ok. Então, ali é um ambiente de pesquisa, é robótica. Eu desenvolvi vários projetos ali dentro. Mexi com, por exemplo, braço robótico, a minha primeira interação com braço robótico. Peguei plataformas móveis lá para mexer também. A primeira coisa que eu cheguei lá, o pessoal me deu um livro na mão. Aí disse, pega esse livro aqui e aprende. Quando eu terminei o livro, apliquei umas coisas. Felipe foi lá e disse, pega esse livro de ROIs e aprende. Tá. Isso aqui vai ser muito importante para a sua carreira. Então, é esse ambiente acadêmico que dá a base. Entendi. Entendi. Perfeito. E aí, velho, como a gente tava falando um pouco assim, a gente falou do seu CV, falou da sua experiência, do background que você criou, e você falou de todas as etapas ali da entrevista. Essa entrevista, eu suponho, com certeza foi em inglês, por exemplo. Sim. Então, eu queria saber, assim, o quão preparado você se sentia para isso e qual foi, assim, e, na real, como você se sentiu quando você chegou também, né? Certo. Então, quão preparado você estava ali na hora que você começou, ligou a câmera e fez essa entrevista, e depois, quando você chegou aqui, como é que você se sentiu falando inglês com o pessoal? Maravilhoso, Matheus. A minha familiaridade com o inglês, ela sempre foi muito básica. Eu comecei muito básico, eu evolui muito devagar. No último 1 ano, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma aula particular, eu, uma amiga e uma professora. Eu acho que isso foi bem legal para mim, me fez desenvolver bem o inglês, mas eu acredito que o meu ritmo ainda não era o ideal. Tá. Para a entrevista em específico, eu passei o dia anterior à entrevista inteiro conversando com um amigo meu em inglês. Eu estava morando em Campinas na época, porque eu estava precisando atender um cliente da Autônoma em Campinas. Tinha um amigo meu estudando na Unicamp. Eu fui para a casa dele de 8 horas da manhã e saí de lá de meia-noite. E a gente passou o dia conversando em inglês e ele me entrevistando constantemente, jogando perguntas as mais aleatórias que você imaginar. Até eu conseguir fazer a minha língua destravar de vez, para no outro dia eu chegar lá e só falar. Eu não falei português de um dia para o outro, porque eu queria chegar com a mentalidade 100% certinha. Então aí você vê que meu inglês não estava pronto. E aí eu consegui desenrolar a entrevista, modéstia à parte, muito bem, porque eu me preparei muito bem nessa parte com meu amigo. Mas aí, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, não foi como eu desejaria. Eu perdi, assim,
eu consegui acompanhar as coisas de verdade, fazer reuniões 100% antenado e tudo mais depois de um mês de trabalho. Um mês, 2 meses eu já estava num ritmo bem legal e 3 meses eu vou dizer assim que eu já não tinha problema com a língua. Eu já conseguia realmente fazer tudo que eu precisava do meu dia a dia sem nenhuma interrupção, sem perguntar o que você falou agora. Sim, entendi. E aí, essa foi a minha história com o inglês. Acredito que não foi a ideal, mas Tá. foi a que funcionou, com E certeza. tu chegou a fazer alguma escola de inglês ou sempre foi assim, aplicativo, assistindo vídeos? Como foi esse teu contato com o inglês assim desde novo? De novo, fiz 6 meses de aula de inglês numa escola particular, nunca mais fiz nada. Tá bom. E aí, depois disso, só teve aquela aula particular que eu falei. Tá. Antes de ir para lá, um ano de aula particular. Você acha que o seu contato com engenharia, com a programação, com os livros de programação, te ajudaram muito nisso? Porque, querendo ou não, muitos dos livros que a gente lê é em inglês e muita coisa que a gente vê de conteúdo em fórum, em tudo, para programação é mais em inglês do que em português. Então, você acha que isso também te ajudou? Bastante. E no ambiente da gente, até num contexto de trabalho no Brasil, a maioria das empresas de software, elas vão desenvolver o conteúdo delas, em específico, em inglês. Então, o software em si ele está sendo feito em inglês. O que eu trabalhei foi software em inglês, os Sim. termos do dia a dia. Então, por exemplo, se eu for falar de planejamento de trajetória, fazendo a tradução, só para dar um exemplo de que no dia a dia a gente não falava planejamento de trajetória dentro da empresa, Sim. a gente falava path planning. Sim. E aí, o path planning, ou então, não sei, quando ia falar dos commits que a gente faz dentro do Sim, com Git, certeza. tudo, o merge, é tudo no inglês. Você está, pelo menos, embutido naquele ecossistema, isso já facilita para você sim, com certeza. Entendi. E vem cá, para eu entender um pouquinho. Vamos lá, tu fez o processo, passou, não precisou ir presencialmente pro pessoal? Não. Porque, tipo, eu vi que tem alguns que você vai pelo menos lá pro cara ver se você não é nenhum doido, tá ligado? Deixa eu ter Certo. certeza aqui que esse cara existe mesmo. Que hoje tem um amigo meu que ele foi pra Escócia, mas assim, o pessoal pagou uma passagem pra ele, só pra ele ter o primeiro contato com a empresa, apresentaram a empresa e depois ele voltou e se preparou pra vir. Então, pra ti não teve isso, né? Eles consideraram fazer isso. Tá. Teve um certo momento que eles estavam pensando, não, bora trazer esse cara. Mas aí eles viram o quão difícil era, que é, sei lá, 14 horas de voo Sim, entendi. e um voo extremamente caro. E aí, nesse momento, não só por causa disso, eles já iam fazer isso. É. Mas eles pediram carta de recomendação. Ah, massa. Legal. Então, eu tive que conseguir carta de recomendação com o meu orientador da faculdade. Eu tive que conseguir carta de recomendação com a minha experiência prévia antes da Autônomy, que foi o Virtus. Não foi uma carteira assinada, como eu comentei, mas era uma experiência de pesquisa. E aí, nesse contexto, eu consegui as cartas de recomendação que eu precisava. Eles acharam que eu já não era maluco. Sim. Já estava tudo mais certo Então, nessa tipo parte. assim, pra gente ver a importância que a gente tem de ter em contato ali, você ter um professor orientador, você, tipo assim, ter um relacionamento muito forte até com sua própria universidade e o grupo de professores, porque aquilo ali vai te ajudar no futuro em algum momento, né? Com certeza. Eu acho que onde você passa, você tem que deixar alguma coisa bem feita. Não tem para onde correr. Só um detalhe a mais dessa parte que eu acho muito engraçado. Eu acho Sim, assim, diga. eu achei inacreditável quando aconteceu. Quando eles terminaram o processo seletivo comigo, que me fizeram a oferta da vaga e que eu estava assinando contrato. Eu assinei contrato. Eles me pediram, olha, a gente está com tudo certo e você vai vir, mas a gente precisa de uma última carta de recomendação. Que é isso, sério? E essa carta de recomendação, ela tem que vir da sua atual empresa. Então, a empresa que eu estava trabalhando naquele momento, que eu já tinha pedido demissão, eu Caramba, tinha que ir no meu velho. gestor e pedir, eles querem uma carta de recomendação agora. E tu pediu demissão dessa última Eu empresa? pedi a demissão, era obrigado a pedir a demissão para Sim, poder sim. sair para o outro. E aí, o meu gestor mesmo, ele foi o primeiro a abrir o olho para mim e falar: cara, tá tudo certo com esse trabalho seu. Caramba, velho. Não, realmente. E aí eu descobri que é normal no contexto da Inglaterra. É mesmo? Pelo menos é o Pô, que me mas falaram. mas vai que um gestor não tenha gostado muito bem de você ter pedido demissão, porque ele dependia muito de você, que isso acontece muito, né? A Acontece. dependência ali. E aí ele picava o pau em ti na carta de motivação. Como é que tu ia fazer?
Aí eu ia ficar sem emprego, demitido dos dois lados. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, ainda bem que o pessoal da Autonomy, todo mundo me ajudou ali nesse processo também. Entendi. Então, sou muito agradecido a eles também. Pessoal muito legal lá. E vem cá, cara, me explica um pouco como é que foi, já que você é brasileiro e, pelo que eu sei, tu não tem um passaporte europeu. Como é que foi para ti o processo de visto, o quanto a empresa daqui de Oxford te ajudou e o quanto você teve que desenrolar você sozinho também? Pronto, legal. Nessa parte aí, o que aconteceu foi... Eles têm um escritório de advocacia focado em imigração que fez todo o meu processo. Então, no final das contas, eu nem interagi tanto com a empresa em si. Tá. No final, eu estava direto. Tinha a intermediária, que era a RH da empresa, mas eu estava muito direto com o escritório da advocacia. E aí eu mandava uns documentos para ela, ela falava, ela preencheu todo o meu formulário de imigração. Massa, velho. Então, o formulário de imigração deve ter o quê? 8 páginas web enormes. Enormes, enormes. Quando eu cheguei lá, eu achando que eu estava começando o processo de visto, já estava todos os meus dados preenchidos, muita coisa que eu não ia saber preencher, que eu ia ter que tirar uma dúvida com alguém ou pesquisar na internet, lá já estava Não tudo perdeu certo. esse tempo, né, de ficar tendo que pesquisar, Não nem... perdi esse tempo. Teve esse escritório de advocacia me assistenciando, a gente conseguiu fazer todo o processo, agora foi demorado. Uma das coisas que eu tive que fazer, por exemplo, foi uma prova de inglês, aquelas, especificamente o IELTS, Ok. que é a prova da Inglaterra para certificação em inglês. Se você for para os Estados Unidos, aí vai ser o TOEFL lá. Sim. Mas para a Inglaterra foi essa. Para tirar o visto, eu tive que fazer essa prova. E eu precisava do B2. Tá. E aí, o mais complicado disso tudo foi... Eu fui fazer a prova, não tinha horário. Eu sou de Campina Grande. E mesmo depois... Quando eu saí da Autonomy, a empresa que eu estava, eu voltei para Campina. E nesse meio tempo, eu tive que fazer a prova de inglês, sendo que se eu fosse agendar para fazer em Recife, que era o local mais próximo, eu ia ter que esperar 1 mês, 2 meses para fazer essa prova. Eu tive que ir em São Paulo, Só pra fazer a prova de só para inglês. fazer a prova. Fui para São Paulo só fazer a prova. Demorou um tempo enorme para sair o resultado da prova. Quando saiu o resultado da prova, é que você pode começar o processo real de visto. Sim. E eu tive que esperar a carta do resultado da prova chegar. Poxa, velho. Porque eu não posso nem fazer com o resultado. Eu sabia que eu tinha passado, já estava lá dizendo que eu tinha passado, meu nível estava Mas você aceitável. precisava do certificado oficial, né? O código que vem na carta é o que eu tenho que colocar no meu processo de visto e eu só consegui dar entrada no visto quando chegou a carta física no meu endereço. Então todo esse processo demorou assim uns 2, 3 meses ou mais que isso? 2 meses. 2 meses, 2 meses. um 2 meses e um mês ali pouco. pra prova, mais um mês por visto, e aí depois tu partiu. Exatamente, foi isso aí mesmo. Entendi. Então tu acha assim que até mesmo quem pensa em ir pro exterior, né? Então, já que seu caso é Inglaterra, você já acredita que é bom as pessoas já ir se preparando para essas provas também, porque vai fazer parte, independente se você for para trabalhar ou se você for para estudar, vai precisar para a hora do visto, né? Acredito que sim. Eu É. estudei especificamente para a prova quando eu estava fazendo. E o nível é B2 para esse visto em específico ou É para esse é visto. para esse visto, né? É para esse visto. Tem outros vistos que eles têm requisitos menores. Sim, porque eu sei que aqui na França, por exemplo, a maioria é tudo B1, mas tem algumas universidades, por exemplo, e algumas coisas específicas que pede também nível B2, um doutorado, se não me engano. Certo. Eu imagino que para ficar como estudante eles já exijam algo menor. Sim, Talvez um B1. tá. Eu não imagino. Mas o visto que eu fui foi especificamente o de skilled worker, o de trabalhador habilidoso. Massa. E aí, o de trabalhador habilidoso, B2, eu tive que me preparar especificamente para a prova. Não é a temática exatamente daqui, mas todo mundo sempre fala: você pode saber inglês, mas se prepare para a prova. Sim, com Saber inglês certeza, não com é saber fazer a certeza. prova. Com certeza. Se prepare especificamente, treine, tempo. Ainda mais que, tipo assim, uma coisa é você tá num país falando, outra coisa é você abrir uma redação para escrever, né? E em outra língua tem toda uma característica específica da prova também que você tem que se preparar. Não, com certeza, com certeza. Sim, E vem cá, cara, eu queria entender como é que foi tua chegada. Por exemplo, para chegar em Oxford hoje, eu vou para Londres e de Londres eu pego um ônibus, um trem? exatamente. Exatamente. E como é que é a cidade, velho? Ó, para chegar lá, eu acabei tendo uma trajetória com muitas mordomias, porque eu fui por empresa
E o pessoal era muito legal. Se não for legal também, acho que não faria aquilo ali. Mas eles me buscaram no aeroporto no primeiro dia. Tá. Então, eu fui para Londres. O aeroporto, eu já cheguei lá, o pessoal tava me esperando. Me pegaram e me deixaram no hotel que eu ia ficar lá em Oxford para os primeiros dias. Não é uma empresa, é uma mãe, né? É uma Vamos ser mãe, é sinceros. uma mãe. Só faltou que chega com comida pra você também. Tinha também. Olha né? isso. O pessoal me levou para jantar no primeiro dia. Caramba. Jantar no primeiro dia, almoçar também, e a gente foi para umas cervejinhas depois. É típico do europeu, né? Exatamente. Mas aí, a cidade de Oxford, você perguntou sobre como é que ela é, a Como primeira é que é impressão. lá a cidade, velho? Porque em Oxford, toda vez que eu penso em Oxford, agora que eu sei mais do que você já me falou, mas eu sempre lembrava assim da universidade, né? Certo. Só isso, assim, mas eu não tinha noção nenhuma de como é lá dentro, a nível cultural. Se tem, sei lá, tem uma comida específica de Oxford, uma comida tradicional. Tem uma roupinha tradicional do pessoal de Oxford. Como é que é lá o ambiente? A cultura de Oxford ela é muito voltada para a universidade, realmente. Você está certíssimo nisso aí. Comida a Inglaterra inteira não tem. Para Oxford em específico, você vê que é um cenário onde eles conservaram a arquitetura muito antiga para as casas e para todas as estruturas que estão ali. Você vê casas novas, casas que foram feitas nos últimos anos. A que eu morei era uma casa que tinha sido construída, terminada de ser construída 3 anos atrás. Sim. Sendo que era uma casa com um visual arquitetural exatamente igual ao resto da cidade, que tem 50, 100 anos aquilo ali. Entendi. E aí o pessoal faz questão de manter todo o estilo que está ali, faz questão de renovar as outras casas. Então você não vê uma casa desgastada, um negócio... Tipo, aquela cidade que você se sente um pouco mais velha mesmo. Sim, sim, sim. Mas a arquitetura, o estilo em si, é 100% velho. Entendi. E é bem interessante isso aí. Parece que você está andando num filme 100% do tempo. Você vai andando... Os prédios da universidade, eles parecem um pouco com umas igrejas, assim, às vezes. São bem antigões também. A cidade é bem caricata. Eu gosto bastante de Oxford. Gosta de lá, né? Gosto. Gosto de lá bastante. E tu chegou em que época do ano? Cheguei em outubro. Cheguei no final de outubro, começando o inverno. O inverno, né? E, tipo, foi a sua primeira experiência, né? Fora do país, é isso? Foi a minha primeira experiência morando fora do país. Morando fora do país, Na né? Europa foi a primeira vez. E fora da América do Sul, a primeira vez também. Tá. Então, como é que foi o contato pra ti com frio, com roupa, assim, como é que foi? Veio Cara, preparado ou veio despreparado e tomou um susto? eu vim preparado, entre aspas, né? A gente sempre nunca vem preparado de verdade. Sim. Mas eu vim preparado, comprei os casacos, cheguei com tudo certo. E aí eu peguei o início do inverno, tava frio, tava chuvoso, tava cinza. Só que aí o que eu percebi foi, cara, isso aqui não é tão frio. Isso aqui dá para conviver super normal, isso aqui é fácil. Sim. E acostuma também, né? E o corpo. acostuma. E aí chegou dezembro e eu me arrependi de tudo que eu falei. Meu Deus, chegou o frio de verdade. Chegou o frio de verdade. O final de outubro é muito confortável. Tá ali entre 10 graus, varia até 8, até 15. E aí depois disso o que aconteceu foi, cara, menos de zero, totalmente desconfortável. Eu Nossa. comecei a sofrer, tive que comprar outros casacos porque os meus já não davam conta. Comprou aqui também, casaco. Comprei aqui, o melhor que eu comprei foi aqui. Obrigado, cara, obrigado. Eu que te levei, viu? Vamos Exatamente, deixar muito obrigado. claro. Entendi. E vem cá, velho, tu chegou a passar por conta do inglês ou por conta da cultura brasileira, algum constrangimento de alguma coisa assim que você achava que podia falar ou achava que era assim e acabou que lá, vixe Maria, eu não podia falar isso. Vixe Maria, eu não podia fazer isso. Alguma coisa assim rolou? Cara, infelizmente, eu sou muito retraído para essas coisas. Então eu Sei. já cheguei lá com 2 pés atrás, sabe? Sim, sim. Não foi com um, foi com os 2. Então toda interação que eu tinha de primeira, eu tentava segurar um pouco mais e tudo mais. Depois de um tempo que eu comecei a me soltar com o pessoal, eu percebi que as minhas piadas eram um pouco pesadas. E que o pessoal não costuma ter uma intimidade assim muito rápido para você soltar piadas realmente Engraçado, assim mais intrusivas, mais para dentro. Se eu for falar com você hoje, eu vou tirar onda de qualquer detalhe do seu Sim. chapéu que Muito bonito, por muito sinal. bonito, por muito sinal e bonito. tudo mais. Obrigado. E aí o que acontece? Se eu for tirar onda com o chapéu da galera lá, eles não vão gostar.
Sim. Eles vão ficar, por que você tá tirando onda com o meu chapéu? Ainda mais que isso não é um problema, aqui a galera meio que anda livre do jeito que tá e ninguém Pois nem tira é. sarro, né? Pois é, ninguém tira sarro. A gente gosta de tirar sarro, gosta de rir. E aí eu fui aprendendo isso. E o pessoal foi aprendendo um pouco comigo também. A gente Sim. chegou no meio termo depois de um tempo. Com os meus amigos mais próximos, é só com quem eu fazia isso aí, né? Então a gente, por conviver muito tempo, chegou no meio termo. Entendi. E me explica um pouco assim, como é a vida profissional, as diferenças entre Brasil, já que você teve essa experiência profissional em São Paulo, e já tinha trabalhado um pouco em Campina também, mas não como CLT, mas trabalhou. Então, quais são assim os pontos que você pode destacar? Ah, cara, pô, lá a gente trabalha muito mais do que aqui, ou o inverso. Hora de trabalho a gente faz mais lá do que aqui. O dia a dia de trabalho aqui no exterior e lá no Brasil, quais são os pontos assim que você pode destacar para nós? Certo. Nessa parte, eu acredito que o primeiro impacto de todos, e que todo mundo vai falar que é o mesmo, é realmente o quão suave é o trabalho no contexto europeu. Tá. E aí, para mim foi um baque muito forte. Eu tava num ritmo tão acelerado vindo de São Paulo, que para mim eu estranhei bastante. E no primeiro momento eu não achei nem bom, me deu um pouco de Agonia. agonia, constrangimento. E aí eu lembro muito bem de um episódio, de uma coisa que aconteceu que Vai ter para que mim foi o contar. que me marcou. Foi Sai, assim, chega. no final da semana é normal para um time de software eles fazerem uma reunião que eles vão fazer uma revisão do que foi feito na semana. Pode ser num período de 2 semanas também, pode ser de 3, de 4, mas para a empresa da gente é uma semana. Aham. E aí, quando a gente foi fazer essa revisão do que todo mundo fez na semana, é um slide que você apresenta, todo mundo está no mesmo slide e você tem uma folha do slide para colocar as coisas que você fez na semana. O meu slide é um dos últimos ali, todo mundo tinha apresentado e estava abarrotado de coisa. Estava assim, estava sem espaço, estava sem branco nele. Sim. Tava com gráfico dos resultados das coisas que eu fiz, tava com... Uma semana eu fiz uma... Detalhes, né? Tava com detalhes e E com detalhes. muita coisa que eu fiz numa semana só. E aí, eu apresentando, o que o pessoal apresentou, a semana deles em 5 minutos, eu acabei levando 15 minutos. Sim. E aí, um dos caras, era um slide compartilhado entre todo mundo, um dos caras entrou lá num slide online, pegou um meme Cara, eu já tô imaginando já. um meme do Work Hard, assim, tirando onda mesmo comigo, assim, esse cara é o que trabalha de verdade e tudo mais. Aí colocou, era um Sim. foguete com Work Hard, Play Hard, alguma coisa assim. E aí colocou o foguetinho, copiou E e colocou no teu colou slide. lá no meu slide, embaixo, no meio da apresentação. Nossa, velho. Ele tava apresentando, o cara pegou, colocou, apareceu, eu comecei a rir, eu também não me aguentei. E aí eu percebi o quão diferente é realmente. Sim. Eles nem acham que está certo. O meu gestor não achava que estava certo. Para eles, você tem que ter um ritmo de trabalho tranquilo. Você tem que ter um ritmo de trabalho que você consiga respeitar a sua rotina pessoal e manter uma vida pessoal muito maior, muito mais estendida. Em São Paulo, o pessoal apreciava muito que você trabalhe mais, apreciava muito que você tivesse resultado. Pelo menos existia um reconhecimento por trás disso, né? São Paulo é um ambiente bom de negócios e acaba que as pessoas são reconhecidas, pelo menos a experiência que eu tive foi de ser reconhecido, Sim. mas ainda é muito desgastante. Então, assim, essa é a principal diferença. De Você acredita que primeira, esse equilíbrio deles daqui vale muito a pena e você fica até mais confortável, talvez para trabalhar, tipo assim, eu acho que tu não fica com tanta pressão em você mesmo, né? Então, você pode ser até mais produtivo por às conta vezes sim, disso, né? às vezes sim. Porque às vezes a gente pode achar que, por exemplo, em São Paulo, eu não tenho essa experiência, né? Eu só tô tudo achismo aqui. Que a gente está muito produtivo, porque a gente trabalhou muito, muito essa semana, e chega a outra semana, talvez esse desgaste que veio, tipo assim, um pouco emocional ou um pouco físico também, mental, vem para outra semana e tu já não consegue render Sim. tanto. Então esse equilíbrio também meio que ajuda a manter aquela constância, né? Sim, sim, com certeza. Essa parte aí tem a constância que ela vai ser óbvia, vai ser maior. Sim. A produtividade ela pode ser aumentada em alguns momentos ou não. Agora,
o que realmente você vê é que o que eles querem é que você mantenha um compromisso. É que eles querem que você coloque ali você consiga resolver o que você está proposto a resolver e tem uma certa cadência. Aqui na Inglaterra, pelo menos. Tá. Lá em São Paulo, eles querem espremer o máximo de você. E eu entendo o lado deles também. É um cenário de mercado diferente. É um cenário de mercado com menos investimento, muito mais pressa, muito mais demanda. Você tem toda a celeridade de uma cidade como São Paulo também. Oxford é uma cidade de 100 mil habitantes, então, cento e alguma coisa. Tá. Mas você vê todas as diferenças nas nuances. Entendi. Então, eu queria que... A gente já falou, assim, do meio profissional, já falou um pouco sobre o seu background também. Eu queria saber um pouco agora sobre as diferenças culturais que você viu, culinária, assim. Tu já chegou abrindo o bocão dizendo que na Inglaterra não tem comida tradicional deles lá. Então, o que tu come no dia a dia, assim? Como é essa parte de alimentação? Certo, então... na tradição, eu acho que isso não é só na Inglaterra, mas isso é uma tradição do exterior em vários pontos do mundo aí, é de ter um almoço um pouco menor. O nosso almoço brasileiro ele é estendido. Ele é realmente um almoço grande, reforçado, e que a gente também faz 2 horas de almoço. Aqui na França, pelo que eu sei também. Mas na Inglaterra, como em outros cantos, como os Estados Unidos, você tem um horário de almoço reduzido e você tem a cultura de comer menos. Você vai comer menos no horário do almoço e fazer uma janta melhor de noite. Foi o primeiro baque para mim, porque o pessoal come uma pizza minúscula. Sim. Ou então uma baguete muito pequena. E aí era realmente comprar uma baguete pequena, sair andando de volta para o escritório, comer rapidinho, conversar alguma coisa entre o pessoal e voltar a trabalhar. Largar mais cedo, isso é legal e tudo mais, mas para mim foi um baque porque eu ficava com fome. E aí eu fui me acostumando ao longo do tempo, eu fui levando meu próprio almoço depois de um tempo também, porque já não tinha jeito. Depois eu me acostumei um pouco mais, comecei a comer a baguete junto com eles e aguentar até de noite para fazer uma janta mais estendida. Que a Inglaterra não tem prato tradicional. Eles têm um que é o fish and chips, que é o peixe com fritas. Cara, e você encontra em muitos cantos com uma qualidade duvidosa. A Inglaterra não é um canto, não é o forte deles a culinária. Inclusive, eles até aceitam isso de uma maneira tão forte que o próprio inglês, você vê que ao longo da cidade inteira são restaurantes de outras nacionalidades. Sim. Você vê muito restaurante indiano. Há inglês que você pergunte para ele um prato tradicional da Inglaterra e ele vai responder chicken tikka. E o chicken tikka, o nome tikka é uma palavra indiana. O que é o chicken tikka? É um frango com molho temperado com os temperos indianos. Sim. E eles falam que isso é o prato tradicional da Inglaterra. Então, eles aceitaram ao longo do tempo que a culinária deles não é forte é outras coisas. E eles deixaram se levar. Todo mundo que está ali sabe. É muito forte, por exemplo, nas comunidades chinesas. Você encontra muita gente que fala que aprendeu a cozinhar quando chegou na Inglaterra. É mesmo, velho? Disse, não, eu fui forçado a aprender, porque senão eu ia morrer de fome. Então, é muito forte assim, essa parte de que a gente sabe que a Inglaterra não tem uma influência culinária forte, eles aceitaram o restante do mundo ali dentro. Sim. E é se adaptar, realmente. Foi uma coisa que não foi tão difícil para mim, para ser sincero. Ao longo dos 3 primeiros meses, eu sofri um pouco e depois virou algo normal. Entendi, man. E moradia, me conta um pouco sobre a moradia lá, porque é sempre uma coisa peculiar na Europa, assim, com relação a achar aluguel. Aqui eu sei que é um procedimento, lá já deve ser outro totalmente diferente. Então explica um pouco pra galera, assim, que quer procurar onde morar na Inglaterra. O que que faz, cara? A primeira coisa, escolha, se você puder escolher a cidade, escolha a cidade muito bem. Entendi. Porque varia muito de cidade para cidade o aluguel. Na cidade de Oxford, é a segunda cidade com o maior aluguel da Inglaterra. Nossa Só perde Senhora. para a cidade de Londres. E a cidade de Londres tem um dos maiores problemas habitacionais do mundo. Então, se a gente tá logo depois coladinho com Londres, é porque tem alguma coisa muito errada ali com o aluguel. O cenário de aluguel da Europa inteira é complicado, como você sabe, como muitos dos outros participantes que já passaram por aqui devem ter comentado. O da Inglaterra, eu acredito que seja peculiar. Eu não vou dizer que é o pior, mas eu vou dizer que ele é um dos que escala mais rápido.
em menos de um ano que eu tô na Inglaterra, eu vi os preços mudarem. Eu vi diante dos meus olhos, assim, você ter crescimento de 10%. Nossa No senhora. mesmo estilo de apartamento, mesmo estilo de quarto. Lá, a febre dos quartos, das casas compartilhadas, ela virou uma coisa tão forte, tão normatizada, que ele já tem toda uma estrutura muito pronta. Tem empresas que fazem só casas compartilhadas. Esse é o negócio da empresa. Entendi. Então, eu morei numa casa compartilhada por algum tempo. O aluguel era caríssimo, era uma coisa inaceitável. Eu saí de lá porque eu consegui achar um apartamento com pouca coisa a mais, mas virou um mercado que eles conseguiram extrair muito forte os proveitos disso aí, porque eles pegam uma casa, separam em 8 quartos e alugam aquilo ali de uma maneira facilitada para quem está chegando, para o imigrante. E essa é uma porta de entrada para o lucro para eles, é facilitar o meio e tirar o lucro por O lucro cima. por cima, é. Sim. É muito forte o HMO, Entendi. na Inglaterra, que é o House Share. Ah, é. Sim. E aí, tu já falou agora com relação à comida, aluguel, e aí eu queria que tu falasse assim, a qualidade de vida, Certo. se baseando hoje num salário que você conquistou lá nessa empresa. O quão bom é e quão agradável ou não é para você, assim. Te O- permite ter um poder de compra alto realmente, que é o que o pessoal fala, ou não? Não é essa maravilha que a gente canta, vamos dizer assim, entre aspas. Eu acho que o poder de compra é alto. O poder de compra realmente é favorecido. Tem várias variáveis nessa história, inclusive as peculiaridades do Reino Unido. Uma delas é a moeda. Sim. Então, é uma moeda que, em relação às outras moedas do mundo, está em média, as moedas fortes, está em média 20% valorizada em relação às outras. Dessa parte, você vê que, quando eu viajo para a Europa, acaba que eu tenho, vamos dizer, um desconto. A moeda me ajuda nessa transição. E aí, os preços em valores vão ser basicamente os mesmos para as coisas, mas eu consigo fazer o câmbio da minha moeda para lá e ter um proveito maior. Então, meu Sim. poder de compra fora da Inglaterra ele aumenta. Tipo, um croissant lá é um pound, aqui é um euro, então acaba que você tem um 20% aí, sai 80 centavos, assim. Sai 80 Só centavos. explicando por cima. Exatamente, esse seria o exemplo essencial aí. Esse é um dos benefícios da Inglaterra em específico. Sim. As coisas lá são muito caras. O mercado, para fazer mercado, não vai ser absurdo, mas também não vai ser barato. Não vai ser normal, você sente uma diferença. Os produtos, os bens de consumo mais duráveis, eles são todos muito baratos. Sim. Essa parte não tem como negar. Então, veículo, automóvel, a média de lá é muito baixa. Qual é a média, assim, de valor, tu sabe? Para um usado, seria 5 mil libras, Sim. de modelos básicos. Qual é o modelo básico, por exemplo, para você? Eles têm, eles têm bastante. Deixa eu lembrar algum carro básico de lá. Volkswagen, Tá. Golf. É, o Golf, o Polo especificamente. Eles têm bastante Polo lá e os Polos usados você consegue encontrar facilmente a 5 mil libras. Tá. Então, o automóvel você consegue barato, roupa você consegue barato, os duráveis eles são mais baratos. O que é de produção de comida, por exemplo, vai ser um pouco mais caro. E o poder de compra, o salário é uma. Eu diria que está acima da média europeia, pelo que eu sei. Sim. E o poder de compra, no geral, é realmente agradável. A pior parte do poder de compra e da qualidade de vida é moradia, Tá. que é justamente o tema que você cobriu anteriormente. Os preços muito altos, mesmo com um bom salário, você ainda vai precisar fazer uma boa dinâmica, você vai precisar procurar bastante para encontrar um Uma canto boa legal. gestão ali para não acabar saindo do ponto. Uma boa gestão. E ainda é uma luta, assim como foi para você. Sim. É uma luta. Eu concorri em 2 apartamentos para conseguir o apartamento, em que eu tentei jogar o preço para baixo e a gestora do apartamento me falou: Olha, se eu fosse você, eu não jogava o preço para baixo, porque tem mais 7 pessoas que querem e nenhuma jogou. Caramba. E aí eu perdi esse apartamento. Eu não joguei o preço para baixo, E deixei mesmo assim normal, perdeu. perdi esse apartamento que eu queria muito e tive que procurar outro. Então, realmente, assim, a qualidade de vida é muito boa, removendo a parte da moradia. Entendi. A parte da moradia é uma complicação enorme. Entendi. E, cara,
Me fala um pouco como é que tá essa vida na Europa com relação, já viajou, como é que tá, assim, as visitas, tem as low costs aqui, já deu uma aproveitada para curtir um pouco também esse ambiente novo, assim, de Europa, de morar no exterior, como é que tá isso aí? Eu acho que foi a minha prioridade desde que eu cheguei, cara. Aí foi a prioridade, viajei um bocadinho já. Eu tô nesse momento viajando, tô com os meus pais aqui. Fui hospedado por um cara chamado Matheus. É, a gente fez um tour pela França, começou por Paris, desceu, foi para a Suíça, voltou para cá. E aí eles começaram na Inglaterra, né? A gente começou todo mundo junto na minha casa. Na verdade, eles começaram por Portugal, mas essa parte também a gente deixa de lado. Sim, E aí eu especificamente visitei a Itália, visitei bastante a Holanda, mas a trabalho. Finais de semana eu aproveitava bastante, com sim, certeza. claro. Portugal eu conheci também. E em 2 semanas, agora eu estou indo. Em uma semana, vou estar indo para a França, para a Espanha, Sim. junto com o Matheus também. E aí, assim, essa parte é muito agradável. É um dos diferenciais de morar na Europa. É Sim, realmente você ter a facilidade de viajar. A gente consegue vir para cá, morando no Brasil. Um dos meus amigos que viajou comigo para a Itália é um amigo que morou comigo em São Paulo. sim, E esse cara trabalha em São Paulo ainda, veio fazer o tour europeu dele. Veio Itália, Alemanha e França. E você vê como é corrido para ele, como é assim um esforço maior, como é muito sim, mais difícil. Pra gente, acaba virando uma coisa leve. Você tá indo no quintal ali. Você tá exatamente, é. fazendo uma viagem de 2 horas para chegar na Espanha. Você tá fazendo uma viagem de É. 2 horas de avião para chegar na Itália. Ah, tu pegou o carro daqui de casa, foi aqui na Suíça 2 horinhas. Peguei o carro, fui na Suíça. Eu já cruzei 3 países em 2 horas de carro também, Sim, passando França, Bélgica e Holanda. sim. Então, assim, é realmente é a facilidade que é a parte boa. Mesmo que você tenha um bom capital no Brasil, você ainda tem que passar por todo o esforço de vir para cá. Entendi. E qual foi, assim, um top 3 que eu posso te dizer, que tu pode dizer, assim, dos países que tu já foi no geral, tirando o Brasil, claro. Mas, Claro. assim, os países em geral, todos os países que tu já visitou, teu top 3. Posso fazer sem a Europa, né? Pode, Assim, pode fazer sem a Europa. É pode. Certo. sua opinião aí. É, cara, ultimamente, de um mês para cá, se você me perguntasse antes de. Se você me perguntasse 2 meses atrás, a minha resposta ia ser diferente. Mas nesse momento, top um Holanda. Tá. A Holanda virou um canto maravilhoso. Eu passei praticamente. Se juntar todo o tempo que eu passei na Holanda, eu devo ter passado uns 3 meses lá. 2 meses e meio, bora dizer. Tá. Então, Holanda, especificamente Roterdã, que é a cidade que eu fico lá, muito bom, muito bom. Uma qualidade de vida enorme, pessoal legal, uma vida vibrante, muito bom. Top 2 seria Buenos Aires, Argentina. Tá. Foi um dos melhores tempos que eu tive também. E 3, Itália, Florença. Perfeito, cara, perfeito. E aí, já chegando um pouco mais perto do fim, eu queria fazer umas duas perguntinhas ainda. Eu queria entender como é que tu está fazendo para lidar com esse distanciamento da família, dos amigos mais próximos do Brasil, com essas estratégias que tu usa, assim, tu liga muito. Eu sei que você é um cara que, tipo assim, não tá 100% ali, sempre conectado no celular. Então, Sim. como é que tu faz assim, velho? Porque eu sei que a vida fora do país não é aquela mil maravilhas que às vezes o pessoal acha que é, e eu sei que justamente é muito por conta do distanciamento familiar. Então, o que é Sim. que tu faz assim para te dar uma ajudada nisso? Eu sou um cara muito família no final. Eu sou muito próximo de todo o meu ecossistema familiar. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava com a minha sobrinha de 2 anos, mandando beijinhos e tudo mais. Então, me faz muita falta isso aí tudo. Eu realmente gostaria de estar lá nesse momento. Então, eu ligo bastante, que nem você falou. Por filosofia de vida, eu não mexo tanto no celular, mas ligar, assim, me dá essa vivência com eles. Parece que eu estou mais perto. E aí, a outra coisa que eu tentei fazer é convencer todo mundo a me visitar. Entendi. Meus pais estão aqui agora, a minha irmã está vindo em outubro, a minha outra irmã vai vir em dezembro. Eu fui lá agora em junho, pretendo ir de novo em outubro, pretendo ir de novo em dezembro. É, Então, assim, por, por sorte que eu dei, eu acabei tendo também um bom salário que me permite estar indo para lá,
permite uma boa empresa que me permite fazer home office lá, tem bons tempos de férias. O tempo que eu passei um mês, 50 dias agora em junho e julho. E a maior parte do tempo eu só tirei 2 semanas de férias. O resto foi tudo trabalhando de lá e a minha empresa aceitou 100%. Essa sorte inteira que eu tive acabou me possibilitando que eu vá mais para lá, tenha uma dinâmica de vida parecida com a que eu tinha quando morava em São Paulo e não tenha tanta saudade. Sim. O resto do tempo eu estou passando muita saudade. Entendi. E aproveitando a Europa para poder conseguir também esvaziar a cabeça, viajando bastante. Mas faz falta, definitivamente. Entendi, man. E para finalizar, quais são os seus planos? O Lucas já agora pensa em passar muito mais tempo aqui na Europa, tá confortável, tá se sentindo assim, cara, dá para mim, eu consigo, vou passar mais tempo aqui. Quais são os seus planos de futuro assim? Eu quero passar mais tempo. O meu principal foco é construção de patrimônio ao longo do tempo. Nesse primeiro ano, obviamente, foi viajar Sim. e aproveitar tudo que a Europa tem a oferecer. Mas daqui para frente, quando terminar esse meu primeiro ano, realmente meu foco vai ser trabalhar bem, num ritmo legal, viver bem, construir um certo patrimônio ao longo dos próximos anos que eu vou ficar aqui. Meu foco é continuar na Inglaterra. Eu acho que é um país que eu já criei carisma e confiança para resolver as coisas lá, entender como é que as pessoas funcionam. Eu gosto das pessoas de lá também. Há quem diga que o inglês é frio, Sim. e alguns são, mas os contatos bons que a gente cria lá parecem tão familiares e tão próximos quanto laços que a gente cria com alguns brasileiros. Sim. Eu nunca vou esquecer a podóloga que eu fui. Tu foi pra Que eu tenho, infelizmente, um problema na minha unha do pé. lá? E aí eu fui para uma podóloga que me cobrou horrores, obviamente, Sim. mas que era uma pessoa quase um coringa. Ela sorria daqui até aqui, do momento que eu cheguei até o momento que eu saí. E me recebeu bem, assim, de me perguntar tudo. Perguntar, eu vi aqui no seu cadastro que o seu aniversário foi mês passado, o que é que você fez? Sério, cara, que massa. Eu vi que você é do Nordeste do Brasil. Como é que é lá? É muito diferente do resto das regiões? É uma atenção que ela me deu que eu disse, essa pessoa É um amor. é melhor do que, assim, é mais agradável do que muitas pessoas que eu já conheci na vida. Sim, mesmo do Brasil. Mesmo do Brasil, mesmo muitos brasileiros. E aí foi esse o primeiro baque que eu tive, de dizer, beleza, aqui tem muita gente legal. Muita gente que vai ser muito fria, muita gente que vai ser muito legal. Então eu consigo encontrar as pessoas legais no geral. O meu foco é continuar na Inglaterra nos próximos anos. Evoluir na minha carreira lá dentro. Evoluir a minha empresa, DLM, Control, Automação e Sonorização, à distância e, na medida do possível, presencialmente, quando eu conseguir esses home office e férias para ir para lá. E eu diria que eu passo, no mínimo, mais 2 anos na Europa. Entendi. E, idealmente, de 3 a 4 anos, construindo patrimônio para retornar. Entendi. E aí eu queria que você falasse para essa câmera, para aquelas pessoas que pensam em fazer engenharia de software para a robótica, e quais são assim alguma estratégia que você pode dar, como é que ele pode se preparar e até mesmo já pela dinâmica do podcast, que é entender um pouco essas diferenças culturais e ajudar o pessoal a vir para a Europa, dar alguma estratégia para o pessoal assim, cara, tu quer vir para cá, como engenheiro de software de robótica, tenta ir por essa linha. Então, tenta dar uma dica, se puder, o microfone Eu vou tá até aqui. ajeitar aqui o microfone. E fala com o pessoal, por favor. Então, isso é uma conversa que eu já tive com algumas pessoas, alguns da própria UFCG, que tiveram comigo junto no laboratório, alguns que me viram no laboratório sendo um pouco mais novos no curso. E, basicamente, para mim, é realmente construir uma boa base, uma sólida base para você conseguir defender o seu conhecimento ao longo do tempo. Robótica, em específico, não é só sobre software. Quem quiser construir uma carreira em robótica tem que apresentar bem os conhecimentos da base teórica que a engenharia lhe dá. E tendo uma base firme, uma experiência boa e um bom portfólio, principalmente. Eu acho que portfólio, hoje em dia, é assim, mandatório no ramo de software no geral e em robótica também. Você tendo tudo isso, uma vaga para fora sempre vai ficar mais fácil. Um bom inglês,
Muita coragem, pouca vergonha, nenhuma vergonha. Se você acha que você não está pronto para uma vaga, você está. Você precisa só aplicar e tentar, e tentar, e tentar, até aparecer alguma coisa. Graças a Deus, apareceu na segunda vez que eu tentei. Eu tentei uma vez, a primeira deu errado, a segunda deu certo. Mas eu acredito que a palavra-chave para conseguir uma vaga na Europa é realmente a insistência e a falta de vergonha. É isso aí. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, agradeço a vocês por estarem aqui acompanhando a gente. Para a galera do podcast, agradeço mais uma vez por estarem aqui. Lembre, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, ative o sininho das notificações, se inscrevam no nosso canal e deixem lá o feedback de vocês, o que vocês acharam desse episódio. E muito obrigado, valeu. Valeu, pessoal.